Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Lucas Silva, tô de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula vamos dar continuidade à nossa sequência sobre o The-Router e a gente vai falar nessa videoaula sobre callables e sobre condições em variáveis dinâmicas nas suas rotas. Eu vou tentar ir direto ao ponto nessa aula, porque eu tentei gravar essa aula a primeira vez, ela ficou um pouco muito extensa. Então, vamos lá. Então já vou direto aqui, já vou abrir aqui o localhost videoaulas /The-Router, não temos rota nenhuma. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como mudar aquilo ali, tá? Como é que você coloca uma rota, uma view ali. Você vem aqui, é uma view de 404, né? Você vem aqui, coloca app not found, not found function, e aqui você tem ele aceita como parâmetro um closure. Esse closure ele também é linkado ao container como as demais closures que você pode colocar nas rotas comuns. Então você pode muito bem utilizar aqui this render load e um 404 da vida aqui, .php. Eu vou colocar como exemplo só uma mensagem aqui, echo página não encontrada, um bocado de exclamação aqui, só pra gente ver a diferença. Então aqui, ó, tá vendo? Página encontrada. Você poderia colocar o this render load. Vamos lá. Callables. O que são callables? Callable em inglês significa chamável. Call é chamar e callable seria chamáveis. Então, no PHP, callable é tudo aquilo que você pode chamar como uma função. O que vem na sua cabeça logo é o quê? Uma função é chamável. Teste. Nesse caso aqui, função é chamável porque eu posso chegar aqui e fazer teste. Esse parênteses aqui indica que eu estou chamando o teste, tá? Nesse caso, teste é chamável. Vamos fazer testes aqui, ó. Vou criar 3 tipos de chamáveis. Tá? 3 tipos de coisas aqui. Vamos ver quais são chamáveis. Vamos criar aqui class teste, função teste e fnc, que é uma função anônima que eu vou criar aqui. Tá? Qual deles você acha que vai ser chamável? Você pode usar o isCallable para verificar. E colocar aqui, ó. Vamos colocar a instância de teste. Vamos colocar var_dump isCallable. Copiar isso aqui. Vamos colocar teste, que é a função. E vamos colocar fnc, que é a função anônima. Então, se eu vir nesse exato momento na minha página, aqui antes do não encontrado, ele tem que me dar os var_dumps. Então, falso é o primeiro, que é a nossa classe. Então, uma classe por padrão ela não é chamável. O segundo é true, que é a função. A função, normalmente, ela é chamável porque, obviamente, eu posso chamar a função como sempre. E o terceiro também é chamável porque é uma função, só que é uma função anônima que está guardada na meu fnc. Então, você pode ver que os 3 são chamáveis. Os 2 últimos são chamáveis, o terceiro não, o de cima. Como é que eu transformo uma classe em chamável? Existe um método mágico chamado invoke, que você pode transformar a classe em chamável. Você pode vir aqui a public function underline invoke, e só do fato de ele ter esse método ele já vai se transformar em true aqui, tá vendo? Agora ele é chamável. Por que isso aqui, ó? Vamos ver um teste aqui. Vamos apagar isso aqui. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse callable, esse closure ali, tá? Se eu criar a instância de teste e chamar aqui, esse fato de eu estar chamando aqui embaixo, ele vai executar esse método aqui. Toda classe que possui invoke é uma classe comum. Ela pode ser usada tanto normalmente com seus métodos comuns, quanto no modo, entre aspas, callable, que seria no momento que você chama ela dessa forma aqui. Então ela tem 2 comportamentos. O comportamento comum, então vamos chamar aqui public function comportamento. E o comportamento callable, que é esse comportamento de baixo aqui quando você está chamando. Então se eu passar aqui 2, 5 e passar var1 e var2, eu vou estar recebendo 2 parâmetros aqui. Então eu posso dar echo var1 vezes var2. 2 vezes 5, 10. Então eu posso vir aqui. Tá lá, 10, tá vendo? Eu tirei os var_dumps. Então você pode ver que eu instanciei e depois, a partir da instância, eu chamei como callable e ele executou isso daqui, tá vendo? Eu poderia muito bem também fazer assim, teste comportamento, que não ia dar nenhuma diferença, tá? Que ele tem dois comportamentos aqui.
os métodos normais e o meu método callable. Então, recapitulando, para você transformar uma classe em chamável, você utiliza o método invoke. Vamos agora falar sobre o closure. Se eu der um var dump puro no FNC aqui, o que você acha que vai vir aqui? Você acha que vai vir o quê? Uma variável? Você acha que vai dizer que é uma função? Ou o quê? O que você acha? Vamos ver. Ele diz que é um objeto closure. Lembra que eu falei para vocês que todas as funções anônimas que você utiliza no app get, ou no app post, ou no put, ou no delete, elas são linkadas ao container, e por esse fato você pode usar this PDO, por exemplo, daquele exemplo que eu criei, que eu tinha criado, que eu tinha colocado aqui, ó, no container PDO function que retorna instância. Lembra? Então, isso é pelo fato dele estar com bind to. Como isso aqui é um objeto, todo objeto pode conter métodos. Isso nesse caso contém um método chamado bind to, que significa linkar, que você pode linkar uma função anônima a um objeto. Vamos ver isso em prática? Vamos apagar isso aqui, que eu só estava demonstrando para vocês o exemplo do container linkado. Eu vou criar uma classe, vamos usar essa classe de teste aqui, tá? Vamos criar uma propriedade nela, public. Vou criar aqui exemplo, que é igual a DOSMaster. Nessa classe de teste eu vou fazer this, eu vou dar um echo no this exemplo, e eu vou linkar essa classe ao meu, vou linkar esse closure à minha classe. Então, fnc igual a fnc bind to, eu estou usando o método do objeto closure, que isso aqui é um objeto closure, bind to o quê? Instância de teste. Então eu estou linkando a instância de teste. Se eu vir aqui agora e fazer fnc assim, ele vai estar executando esse função anônima que está dando eco no desexemplo, e esse desexemplo está dentro da classe teste que está linkada a esse closure. Então se eu vir aqui, ó, tá lá, DOSMaster, tá vendo? O página encontrada é novamente porque a gente não tem roda. Então como você pode ver, existe a possibilidade de você fazer linkagens a outras classes. E é isso que acontece quando você está usando uma rota com uma função anônima. Você pode fazer o this e pegar qualquer propriedade que você tenha guardado no seu container. Então, existem 4 formas de você passar. Vamos fazer aqui, ó, vou apagar isso aqui. Vamos criar uma rota na home, get barra. Existem 4 formas de callable que você pode passar para esse segundo parâmetro aqui do the router. Existe classes que contenham o objeto closure, então você pode passar a instância dela, porque nesse caso a instância é um callable. Você pode passar funções declaradas, que nesse caso é function test. Você pode passar funções anônimas, que é aquele caso do function sem nome. Ou você pode passar um método. Para você verificar se um método de uma classe é chamável, por padrão, deixa eu comentar aqui de novo. Por padrão você testa assim, ó, is callable, e você passa um array com o objeto em questão, vírgula, o nome do método, nesse caso comportamento. Se eu tivesse aqui obj igual new test e dar um var dump nisso aqui, um var dump aqui, comportamento vai vir como true, que ele é um callable do teste. Então, o que eu posso fazer aqui? Arranco daqui isso aqui. Então, se eu vir aqui, ele vai dar true. Tá lá, bool true, tá vendo? Porque comportamento é um método que está contido no objeto. Beleza. Então, como é que você faz para passar um método como callable de uma rota? O the router ele já faz isso aqui para você, essa verificação lá dentro. Então, você só precisa passar as duas coisas. O objeto em questão e qual que é o método que você quer que ele execute. Como é que eu faço isso? Eu informo aqui qual que é o nome da classe, no nosso caso é teste, 2 pontos, o nome do método, que no nosso caso é comportamento. Esse padrão, aqui, ele vai executar o método de dentro da classe. Então eu posso colocar aqui, ó, echo estou na home pelo método da classe.
Então se eu vim aqui, você pode ver ali, ó, estou na home pelo método da classe, tá vendo? Vamos agora alternar entre todas os formas que eu falei. O primeiro que eu estou falando aqui agora é o do método de uma classe. O segundo seria a função anônima. Vou colocar aqui, ó, echo pela função anônima. Então se eu vim aqui pela função anônima. O terceiro é uma função declarável, teste. Então, echo estou pela função declarada. Estou pela função declarada. E o quarto é pela instância que contenha um objeto invoke. Então, new aqui, new test. Nesse caso aqui, nosso invoke está recebendo dois parâmetros. Se eu deixasse assim, ele ia dar problema. Então, vamos colocar aqui, ó. Estou na home pelo invoke. Então, se eu vim aqui... Então, existem todas essas formas de você passar um callable para o TheRouter. Você pode passar de qualquer uma dessas quatro que o TheRouter entende. Então, no geral, é isso aí sobre callable, pessoal. Eu tentei falar o mais rápido possível, só que sem deixar nada passar. Então, existem esses quatro tipos. O método de uma classe, passando o nome da classe, dois pontos, o nome do método. Uma instância de uma classe que contém invoke, como eu estou mostrando aqui no último exemplo. Uma função anônima, que ela vai ser vai ter o bind to com container, que é nesse caso aqui. Ou uma função declarada, que é nesse caso aqui. Agora que eu mostrei os quatro, vamos mostrar em cada caso desse como você vai recuperar o container. No caso da função anônima, o container, vamos dar um var dump aqui. No this, se não me engano, o this aqui ele vai puxar já o container. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, container. Então você consegue acessar via this o container. Eu fiquei só na dúvida porque eu não sei se ele ia retornar closure aqui também, tá? Nesse caso ele veio o container mesmo. Beleza, porque ele já está no byte 2. No caso da função anônima você usa o this. No caso do teste e do invoke, você vai recuperar como último parâmetro da sua função o container. Então vamos pegar aqui, ó, container. E vamos dar um var dump no container. E vamos no lugar do FNC aqui passar teste. Se eu vir aqui, vai ter o mesmo var dump do container. No caso do invoke, é a mesma coisa. Container, pega o var dump, joga aqui, vem aqui, F5. Opa, não passei aqui, né? Tem que passar a instância. New teste. Se eu vir aqui, estou recebendo. Por que como último parâmetro? Porque se eu tivesse numa rota de variáveis dinâmica, por exemplo, categoria, subcategoria, eu teria que receber a categoria, a subcategoria e por último o container. E nesse caso a mesma coisa, tá? Não encontraram porque new teste. Ah tá, porque eu não estou na rota. Então eu coloco aqui a categoria barra subcategoria. Tá lá o meu objeto container da mesma forma. O mesmo vale para a função declarada. Vem aqui, coloca o teste, copia esses três aqui, coloca no lugar desse aqui, opa, coloca aqui, tira esse parênteses, é claro, e mesma coisa, tá lá, tá vendo? Então você consegue usar o container nessas três formas. E a última forma é se eu quiser passar o método de uma classe. Nesse caso, como eu estou passando a string teste, dois pontos, comportamento, o TheRouter vai fazer a instância para mim. E ao fazer a instância dessa classe para mim, ela vai passar como parâmetro no constructor desse meu objeto, do teste, o container. Então nesse caso eu pegaria o container aqui embaixo, ó, public function, underline, underline, construct, o TheRouter container, guardo no container, this container igual container. Eu tenho que criar o this container. Então crio o container aqui. Vou colocar mesmo como protected. Daí aqui eu dou um var dump no this container. E aqui eu pegaria o categoria e a subcategoria normalmente. Então eu pego aqui somente o que eu preciso, que são as variáveis. E o container é passado para o construct da classe. Então, nesse caso, o TheRouter passa para essa classe o container e para esse método as duas variáveis. Então, se eu entrar aqui agora no comportamento aqui,
ele vai ter o mesmo var_dump, tá vendo? Com o mesmo container, porque o container está sendo pego via construct. Então beleza, espero que tenha entendido. Eu tentei ser um pouco rápido aqui para não ficar extensa a aula, porque é muito detalhezinho que tem que explicar. Se não entenderam qualquer parte da explicação, deixe nos comentários que eu vou reexplicar aí nos comentários, beleza? E agora que eu já expliquei sobre os callables e como passar cada tipo de callable para as suas rotas, vamos agora ver sobre condições em variáveis. Vamos apagar todos esses tipos de callables aqui para mim poder explicar direitinho para vocês. Então é o seguinte, lembra que eu falei que todos os métodos de request do router recebem a mesma assinatura, ou seja, o primeiro parâmetro é o pattern, que seria a sua rota, o segundo parâmetro é o callable, que seria todos esses que eu mostrei para vocês, qualquer um dos. E o terceiro parâmetro é o regex, que eu falei para você que você determina qual que vai ser o tipo, como que vai ser a variável que você quer. Então, vamos falar sobre esse terceiro parâmetro agora. Vamos criar aqui duas rotas iguais, teste barra, vamos colocar var de variável. Ela vai receber uma função anônima mesmo. E vamos copiar essa rota e vamos colocar aqui embaixo. Só que na primeira rota eu quero que a variável seja somente dígitos de 1 até 8 caracteres, vamos supor. E na outra rota eu quero que seja um slug, e eu não quero que tenha dígitos. Dessa forma, apesar das duas rotas terem a mesma assinatura de URL, as duas vão ser distinguíveis pelo tipo de variável que elas recebem, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Na primeira eu quero que var, você passa um array com o nome das variáveis e a condição que você quer. Var tem que ser colchetes, aqui você passa o regex, que é o regular expression, né? Expressão regular. Eu quero que seja um dígito de 1 até 8 caracteres, tá? E no de baixo eu quero que var, você passa colchetes também aqui. Eu vou negar que seja dígito e eu quero que seja word com traços mais de qualquer tamanho, tá? Então aqui em cima eu vou dar um eco dizendo que nesta rota var é apenas composta de números até 8 dígitos. Copio isso aqui, cola aqui. Nesta rota var é apenas composta de letras e traço de qualquer tamanho. Então se eu entrar aqui em teste barra 123, ele vai entrar na primeira rota. Nesta rota, var é apenas composta de números até 8 caracteres. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele ainda entra. Se eu colocar 9, ele já não entra. Então, teoricamente, você poderia criar uma terceira rota, que ela é de 9 a quantos caracteres você quiser. Então ele pularia o 8, porque já não existe mais, e ele passaria para a segunda rota, que é de 9 para frente. Ou eu posso colocar aqui, ó, se eu colocar A, ele já não entra também, porque já dá não encontrada. Se eu tirar o 8 aqui e colocar A, o 9 quer dizer colocar A. Ou mesmo se eu tirar o 8 aqui e deixar 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, ele não entra porque A não é um dígito. Então já é outro tipo de rota aí nesse caso. Mas se eu colocar só ABC aqui, ele já entra. Nessa rota var é apenas composta de letras e traços de qualquer tamanho. E se eu colocar traço DEF, tá vendo? Ele ainda, mesmo assim, entra na rota que é composta só de letras e traços. Então você consegue restringir o tipo de variável que você vai receber. E dessa forma, ainda que você tenha rotas com a mesma assinatura, elas vão ser distintas pelo modo como as variáveis delas vão ser reconhecidas pelo router. Então você pode distinguir que essa daqui é dígito de 1 a 8 caracteres, por exemplo, ou qualquer outra coisa que você achar melhor. E essa daqui tem que ser só letras de traços, de qualquer tamanho. Então é basicamente isso aí, pessoal. E agora que eu já terminei de explicar, então é isso aqui basicamente, tá? Quem tiver nessa parte da videoaula, você acaba de assistir toda a sequência sobre o router. Agora, como bônus, assim, eu vou explicar aqui agora como é que você faz para fazer uma estrutura aqui mais ou menos com o router. Como é que você faz para criar controllers e para que aquele lance de você pegar o container com o construct não fique repetitivo para você. Como é que você faria uma estrutura que você consegue criar um sitezinho maior.
Então vamos deixar aqui o not found criado, vamos apagar essas duas rotas. E é o seguinte, com o Composer você consegue determinar um autoload seu usando suas próprias classes no padrão PSR4, que é um padrão que você determina a sua namespace para não dar conflito entre outras rotas. Por isso que eu utilizo o TheRouter dentro do vendor, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Dentro do Composer JSON, você vai vir aqui e você vai criar autoload. Eu já expliquei isso em outras aulas, mas eu vou explicar de novo. PSR-4, que é o padrão. E aqui dentro você coloca o nome do projeto como namespace. Então vamos chamar mesmo de... Deixa eu só ver se meu áudio está gravando. Tá. De projeto. Contrabarra, porque é para me informar que isso aqui é uma namespace. As duas contrabarra porque a primeira escapa a segunda. A primeira é para indicar que é o namespace, a segunda escapa a primeira. Dois pontos. Onde qual pasta vai corresponder a essa namespace? Vamos chamar de app. E aí agora a gente pode criar aqui uma pasta app, new folder, app. E dentro dessa pasta a gente pode criar mais pastas aqui. Então vamos criar dentro de app o nosso controllers. Por que eu estou fazendo assim dentro de app? Porque eu gosto de separar app para o projeto, o sistema em si, e public para views e tudo mais. Então vamos criar aqui uma pasta views, new file, new folder quer dizer, views, e dentro da pasta views eu crio aqui, ó. Esta é a home do site. Home.php. Aí eu posso vir aqui no meu... agora no caso que eu criei esse esquema aqui, ó, do PSR4, eu tenho que informar pro Composer que eu tenho isso. Então vem aqui e coloca dentro... Você tem que entrar nessa parte primeiro, então cd, c, champ, htdocs, videoaulas, TheRouter, e coloca aqui, Composer, dump autoload, tracinho O de optimize. Então é o seu autoload otimizado. Enter, ele vai dar uma mensagenzinha. Generating optimize autoload files. Agora você consegue utilizar suas classes lá dentro do controller. Então vamos criar nosso primeiro controller para app get barra, para a home do site. Vamos vir aqui, ó. Vamos criar aqui new file. Lembra que eu falei que a gente vai fazer mais simples o lance de pegar o container? Então, eu vou criar duas classes. A minha home controller e o controller, que é o abstract. Que todos os demais controllers vão estender a ele. Então é o seguinte. Como é que eu faço para me informar que essa classe está na namespace correta? Lembra que no Composer o app corresponde a projeto? Então, nesse caso, essa classe vai estar dentro de projeto controllers. Então a namespace vai ser projeto _ controllers. E aí eu crio abstract class controller. Crio aqui protected container public function underline construct para eu receber o container em todas as rotas. Contrabarra TheRouter, porque se eu colocar só TheRouter, vou para TheRouter container, ele não vai dar certo, porque, calma que eu já explico por quê. Controller.php. Porque é o seguinte, ele vai ler assim, ó, projeto controllers TheRouter container. Ele vai achar que isso aqui é a continuação de aqui de cima. Então, para informar que TheRouter container está fora do escopo do meu projeto, eu dou contrabarra aqui. Então, ele consegue pegar separado. Aí, agora que eu tenho isso, eu atribuo ao container. Beleza. Agora que eu tenho o meu abstract, eu crio meu controller de fato. Utilizo o abstract. Crio minha classe. Estendo ao controller. E crio o meu método principal que eu vou utilizar como home do site. Então agora que eu tenho o meu primeiro método no meu primeiro controller, eu posso vir na minha rota, que é a home, e colocar aqui. Eu quero que ele carregue de projeto controllers
home controller o método index. Se eu vir aqui, nada vai acontecer porque no meu método index não tem nada acontecendo. Mas ele também não deve dar erro nenhum. Tá lá, tá vendo? Então eu posso aqui agora carregar minha view. Como é que eu carrego? Lembra que a partir do container eu pego o render. Então this container, que está dentro do meu controller abstract, render load o home.php. Só que para eu informar na onde está o home, lembra que é com set views folder. Você vem no index, abaixo da instância, app render set views folder, passa dir, dentro de public views. Eu criei aquela pasta lá. Então, agora sim, se eu vim aqui na minha página, esta é a home do site, que é a minha view que eu criei dentro da pasta views, que está dentro da pasta public. Certo? Beleza. Só que fica um pouquinho ruim digitar assim, certo? This container render load. E se eu quiser digitar só this, igual eu faço com o closure, this render load, faço também. Você vem no controller abstract e determina com o método mágico get, que quando ele tentar pegar, ou seja, get o key, que é a chave, qualquer chave dessa minha classe, qualquer propriedade, ele verifica primeiro a existência dele dentro do container. This container key, se this container key, return this container key. E com isso eu consigo fazer esse padrão aqui. Então se eu vir aqui agora, mesma coisa, tá vendo só? Então, a partir de agora, o seu código vai funcionar dessa forma. Você vai criando os seus controllers, e também pode ter pasta modules aqui, pasta helpers, assim sucessivamente. Vai criando aqui dentro. E atribuindo os controllers com seus métodos às suas rotas que você for criando. Daí você separa em pastas certinho e tudo mais. Eu vou parar por aqui porque a aula já tem 27 minutos. Espero que tenham gostado da videoaula. Se gostarem, deixe seu like aí no YouTube. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E eu gostaria também de pedir que agora vocês deem uma sugestão do que a gente faz. Esqueci o nome aí. Já me deram uma ideia de fazer um blog com o TheRouter pra gente praticar. Se você quiser que seja blog, deixa aí no comentário. Se tiver outra ideia, também deixa no comentário que eu vou avaliar todas as possibilidades e a gente grava o que for mais viável. Espero que tenham gostado novamente. Forte abraço e até a próxima.